Meus queridos que estão aqui presentes, você que está pela primeira vez aqui também, todas as pessoas que nos acompanham pela internet, Igreja de Jesus, paz seja contigo. Permita que nessa noite agradável eu compartilhe com você a leitura do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escrito por Lucas, capítulo 12. Versículos 32 a 40. Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 40. Assim escreveu o servo de Deus, que Jesus, naquele tempo, disse: não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se gastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Estejam preparados e conservem acesas as suas candeias. Sejam semelhantes homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele de uma festa de casamento, para que, quando ele chegar e bater a porta, logo possam abri-la. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da manhã, bem-aventurados serão eles, se assim os encontrar. Saibam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não estiverem esperando. Que Deus nos abençoe. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre esse tema, pais vigilantes. Pais vigilantes. Eu tenho a impressão que essa geração, esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos muito distraídos. Em todos os sentidos da nossa vida, estamos muito distraídos. E isso é relativamente normal, embora seja muito perigoso ou muito perigosa essa distração. Mas é normal por conta de muitas informações que nós temos. São muitas informações, muitas coisas que exigem a nossa atenção e nós acabamos nos distraindo muito. Mas eu creio que nós homens aqui, os pais de família, já viveu uma sensação assim de madrugada, ouvir um barulho na casa, ou um barulho no quintal. Já? Quem já? Vários, né? E a gente fica assustado, não é isso? O que está acontecendo? Eu lembro quando eu era zelador de igreja, a casa ficava no fundo, óbvio, e o templo na frente. E tinha alarme só no templo. E de madrugada tocou o alarme do templo. E agora, o que fazer? Fica aquele frio, né, no coração. O que a gente faz? A gente vai lá ver o que está acontecendo, enfrenta o perigo, ou não vai, espera o sol nascer, depois a gente vê o que acontece, espera acabar a bateria do alarme. Mas nós ficamos muito apreensivos quando nós ouvimos algum barulho assim, na casa, no escuro. É o instinto do homem. Foi assim que Deus fez o homem. É assim que Deus faz o pai. Cuidador, vigilante, protetor. Então, ainda que seja um pai que fuja um pouquinho desses atributos divinos que Deus colocou nele, é inevitável que o coração dele fique preocupado com barulho. Ainda que ele cutuque a esposa e fale assim, vai ver o que está acontecendo. Né? Mas ele se preocupou com aquele ruído.
E Jesus mostra para a gente, com essa fala dele hoje para as pessoas que o estavam ouvindo, que existe uma coisa ainda mais importante do que proteger a sua casa contra a invasão de ladrões. Mais importante do que proteger a sua casa dos ruídos ou das pessoas que possam entrar pela janela. O que Jesus está propondo aqui, e hoje me permitam falar num primeiro momento para nós pais, para nós homens, o que Jesus está propondo aqui é que nós devemos preparar a nossa família, não necessariamente e nem tanto para enfrentar um ladrão que possa entrar na nossa casa, porque nem é tão recomendado assim que se enfrente o ladrão. Mas o que Jesus está propondo é que nós estejamos preparados para receber o Senhor. E quando o Senhor voltar, Ele não vai entrar pela janela. Ele vai entrar pela porta da frente. Ele não vai arrombar a sua casa para entrar na sua casa. Ele quer entrar pela porta da frente. Ou seja, Ele não quer invadir o seu lar. Ele quer ser recebido no seu lar, que é totalmente diferente. Portanto, o maior legado que um pai pode dar não é o que ele deixa na conta bancária da sua família, mas o que ele planta no coração da família e principalmente no coração dos filhos. E aqui eu pontuo o quanto nós temos estado distraídos nos nossos tempos, principalmente, se me permitirem a referência, nós pais, homens, que deveríamos ou que nunca deixamos de ter, pelo menos da parte do Senhor, a responsabilidade de preparar a nossa família para receber Jesus. O cuidado do Pai Celestial, que aparece nos versículos 32 e 34, é a primeira lição que nós tiramos desse texto. Antes de pedir que nós vigiemos, Jesus nos lembra aqui que Deus cuida de nós. O texto bíblico que eu vos li começa dizendo que Deus quis entregar a cada um de nós o reino dele. Então veja, nós temos como ponto de partida a parceria de Deus. Então você pai, você chefe, você líder da sua família, não está sozinho no seu ministério. E ninguém disse que esse ministério seria fácil. Mas há uma garantia extraordinária, uma contrapartida incrível, dizendo que esse Deus que se manifesta à humanidade como Pai, está do teu lado. Ele quis entregar a paternidade que Ele exerceu para que você copie este exemplo juntamente e diante da tua família. Jesus se refere a essas pessoas como pequeno rebanho. E de fato, é um pequeno rebanho, o número de homens formados que querem conduzir a sua família para lugares melhores e mais elevados, que resultantemente é a comunhão com Deus. O que há de mais permanente? O que há de mais saudável? O que há de mais sustentável e mais positivo para uma família em todos os aspectos que não seja a comunhão com Deus? Pode algum pai dizer que há alguma coisa melhor para ele fornecer para a sua família do que a saudável intimidade com Deus? Eu vi esses dias um vídeo muito rápido, como todos os vídeos de hoje em dia são muito rápidos, por isso a gente vive com o dedinho ali, começa a ver um vídeo e em 5 segundos já pula o próximo, não temos mais paciência sequer para ver vídeo. Mas eu vi um vídeo de uma moça drogada, sendo carregada absolutamente fora de si, e a legenda dizia assim: eis a visão de uma moça que disse que não queria ser escrava da igreja e queria liberdade. Ora, ela só trocou de quem ela é escrava. Nesse sentido, eu confesso para vocês, se não fosse uma questão de fé, seria de inteligência. Eu prefiro ser escravo de Jesus do que escravo das drogas. Falei bobagem? Eu tenho drogado na minha família, na minha parentela. Eu sei o que é ter uma pessoa drogada no seio da família. Não sei se você tem
É uma das piores tristezas que pode haver. Uma das piores tristezas. E sabe o que é mais incrível? Nenhum drogado, nenhum dependente químico, nenhum viciado nasceu assim. Ele começou com aquela prova permitida, aquele experimentar permitido, e aí ele foi progredindo. E onde que eu, pai, estava quando isso aconteceu? No caso, graças a Deus, nenhum dos meus filhos, mais um parente. Mas onde estava o pai dele quando o filho experimentou o primeiro cigarrinho de maconha? O pai não estava perto, mas e no segundo? O pai também não estava perto, mas e no terceiro? Percebe? Então, às vezes, nós nos preocupamos em dar coisas para os nossos filhos e ficamos meio reticentes em oferecer a comunhão, a intimidade com Deus para os nossos filhos. E aí, o inimigo planta tanta mentira na cabeça da gente que a gente usa uma frase que diz assim: não, esse assunto eu não me envolvo, deixa ele crescer que aí ele decide o que ele quer fazer. É uma mentira tão maligna plantada na nossa cabeça que nós não usamos o mesmo padrão para outras coisas. Alguém aqui esperou o filho crescer para decidir se ele queria usar roupa ou não? Acho que ninguém esperou isso, né? Algum de nós esperou o filho crescer para decidir se queria ir para a escola ou não? Parece que também não foi o caso. Algum de nós esperou o filho crescer para decidir se ele queria se vacinar ou não, se ele queria cuidar da saúde ou não. Nós esperamos o filho crescer para que ele decidisse por si só, parece que não. Então, porque só com questão a espiritualidade e a comunhão, intimidade com Deus, eu tenho que deixá-lo crescer para ver se ele vai querer ou não. Não é diabólico isso? Estou falando bobagem? Estou querendo conduzir o pensamento de vocês a perceber como o inimigo trabalha no seio das famílias. E de uma forma geral. Você quer entender como Deus age na história da humanidade, como o inimigo age na história da humanidade? Lê também a história, o movimento social como um todo e não pontual. Não saia do específico para o geral, mas vai do geral para o específico. Hoje é proibido proibir. Como assim é proibido proibir? A Bíblia começa com proibições. Não matarás, não roubarás, não furtarás, honrará teu pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que você viva longos dias sobre a face da terra. E é lógico que filhos obedientes viverão longos dias sobre a face da terra. Por quê? Porque ouvirão as orientações dos pais e não vão morrer em nenhum acidente. Como que os pais fazem quando a criança vai colocar o dedo na tomada? Aê, muito bem, aprendeu, olha que bonitinho. É assim? Ou os pais falam, não coloca o dedo na tomada que vai tomar choque. Não é isso? Os pais avisam antes. Mas onde estava Adão quando Eva foi assediada pelo diabo? E o diabo ofereceu a desobediência para Eva. Onde estava Adão? Estava ali perto. Adão não estava viajando para outra cidade. Estava ali do lado. E qual que foi o pecado de Adão? O pecado de Eva foi ouvir o diabo. Mas o pecado de Adão foi se omitir de dar sua opinião. O pecado de Adão foi se omitir de dizer, Eva, isso aí não é adequado. No lugar do Adão exercer o seu papel de marido, de chefe de família, se omitiu, se distraiu com alguma coisa. E como nós homens hoje estamos distraídos? Então nós somos sim um pequeno rebanho, nós somos sim pessoas frágeis, nós somos sim minoria nesta sociedade em que é proibido falar de Deus. É proibido falar de Deus nas escolas. E olha, é proibido falar de Deus em algumas igrejas também. Então essa é a sociedade que nós estamos vivendo hoje, cercados por perigos, assim estamos nós, homens, pais. O contexto de Lucas 12 nos lembra
que o Pai se agrada em dar o reino, e isso é fundamental para que nós, pais, nos conscientizemos de que só conseguiremos guiar os nossos filhos com firmeza se tivermos certeza do cuidado soberano de Deus. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do não tenha medo. O Evangelho de Lucas, nas palavras de Jesus, é o momento em que mais se chama a atenção das pessoas e dos leitores para que não tenham medo. Olha, tirando a foto do pastor, pode tirar. Ah, desistiu. Então, não eduque os seus filhos, homens, pais, não eduque os seus filhos a partir do medo do mundo. O mundo hoje provoca em nós medos que não existem, medos de coisas que não existem. Nós temos medo de diversas coisas que foram mentiras plantadas na nossa cabeça. Crie a sua família a partir da confiança em Deus, não a partir do medo das pessoas, não a partir dos medos dos nossos tempos. Você tem medo que seu filho se afaste, vá a outra cidade, vá passear com os amigos? A gente não fica com medo? Porque vai se distanciar dos olhos da gente, não é assim? Não, não tem que ter medo. Confia naquilo que você ensinou para ele. E agora? Você tem confiança naquilo que você ensinou para o seu filho, para a sua filha? Se você tem confiança, por que o medo de você soltar um pouco da corda e deixar que ele se afaste mais um pouco? A não ser que você não tenha segurança com o que você ensinou ou que você tem ensinado. Então, às vezes, pai, nós ensinamos a nossa família a ter medo do mundo, ponto. Mas não ensinamos nossa família a ter confiança em Deus. E aí, obviamente, nós temos uma geração, nós temos uma época assaltada por medos, assustada, insegura, cheias de questões de ansiedades, de depressões, uma sociedade altamente fragilizada, porque vive perturbada por fantasmas inexistentes, mas que provocam um estrago tremendo. Então não eduque os seus filhos a partir do medo do mundo, mas a partir da confiança do Pai. Mostre para a sua família que o tesouro maior não é o carro, o tesouro maior não é o diploma, e muito menos ainda o tesouro maior é a herança. Conforme Mateus 6,33, mostra para a tua família, mostra para os teus filhos, que o tesouro maior é o reino eterno. É para isso que Deus chamou você. Se você cumprir essa tarefa, terá sido um pai maravilhoso. Terá sido um super-herói, como essas crianças lindamente mostraram aqui. Porque o super-herói nos enche de esperança, não é isso? O super-herói, ele nos dá bastante força para enfrentar os perigos e não nos enche de medo. Segunda lição do texto de hoje, o exemplo do servo vigilante. Pais não apenas esperam por Deus, mas eles ensinam a família a esperar com eles por Deus. Não é uma espera solitária. Não é só o pai de família que tem que esperar por Deus. A família tem que esperar por Deus com ele. No costume judaico, uma festa de casamento durava dias. Durava dias. E é por isso que o texto aparece hoje mostrando um banquete de casamento que durava dias. O servo fiel daquela casa, ele tinha que manter as lamparinas acesas durante dias, até que o senhor voltasse. Porque nem sempre o dono da casa ficava todos os dias na festa. Como que nós fazemos festa? Fazemos festa para os convidados, não é? Quem que se casou recentemente aqui? Quem se casa não tem tempo nem de aproveitar a festa. Né? Eu lembro que eu não comi do bolo do meu casamento. Depois fiquei morrendo de vontade. Falei, meu Deus, não comi o bolo. E perguntei para a minha comadre dançarina, que estava ali no fundo, só nas coreografias, assim.
Falei, não sobrou bolo. Você guardou um pedaço para mim? Eu, duh. Não guardou um pedaço do bolo. Então, às vezes o dono da festa, e entenda aqui como dono da festa, o dono da família, o chefe da família, o líder do lar, precisa se ocupar de outras coisas. Neste caso específico da festa, o administrador da casa tinha que ficar atento, porque o dono poderia voltar a qualquer hora. E como que o dono da casa vai ficar esperando na porta sem poder entrar? Porque alguém vai procurar a lamparina, vai procurar com o que acender a lamparina para iluminar o caminho para o dono da casa entrar. Não faz o menor sentido. A vigilância, então, não era medo. A vigilância era sinal de amor e fidelidade. Então, nós ensinamos os nossos familiares a ter intimidade com Deus, não por medo, mas por amor a Deus e fidelidade a Deus, que é nosso parceiro na condução da nossa família. Os filhos, eles aprendem muito mais pelo que eles veem do que por aquilo que eles ouvem. Muito mais. Eu conheço pais e conheci pais que são excelentes oradores. Não faça isto, não faça aquilo. Como eu já vi filhos dizendo de volta para os pais, mas o senhor faz. No Parque do Chaves, um bairro perto de uma igreja que pastoreei em São Paulo, o filho estava no portão fumando um cigarro. E o pai saiu bravo lá de dentro e deu um tapaço na cara do filho com cigarro. E disse, eu falei para você não fumar. E o filho assustado falou, mas o senhor fuma. Então como que nós queremos ensinar para os nossos filhos alguma coisa que nós não pratiquemos? E por favor, pai, para com aquela historinha, fala, o pastor puxou a orelha hoje, o pastor falou não sei o que lá hoje. Se você não está em pecado, o que eu falo não te incomoda. Não incomoda de jeito nenhum. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você, pai, não dá exemplo de que a intimidade com Deus é uma coisa importante, por que você quer que seu filho tenha intimidade com Deus? A questão é que seu filho vai ser governado por alguém, ou por Deus, ou pela concorrência. E nós homens, nós pais, nós somos pessoas extremamente fundamentais no desígnio disso, na facilitação disto. Ou nós ajudaremos os nossos filhos a confiarem em Deus, ou com os nossos exemplos dentro de casa e não fora, porque fora é o lugar mais fácil que tem para ser cristão, o lugar mais difícil que tem para ser cristão é dentro de casa, e se nós não formos cristãos verdadeiros dentro de casa, não poderemos querer, sequer sonhar, sequer esperar que os nossos filhos assim o sejam, porque eles serão, no mínimo, iguais a cada um de nós. Então, filhos aprendem mais por aquilo que eles veem do que pelo que eles ouvem. Portanto, meus homens queridos, pais queridos, mantenham a lamparina acesa. Não deixe apagar a lamparina. Mantenha a lamparina da sua casa acesa pela oração. Seja um homem de oração. Seu filho vê você orando? Vê? Não vou nem perguntar se você ora com seu filho. Mas seu filho vê você de joelho dobrado em oração, conversando com Deus? Seu filho é ensinado por você no culto doméstico? Eu disse para um amigo, pega um texto bíblico e pergunta para o teu filho, filho, o que está dizendo esse texto bíblico aqui? Explica para mim. Para você ter ideia de como que está o entendimento dele da palavra de Deus. Então, faça o culto doméstico do seu jeito, do seu tempo, na realidade da sua estrutura familiar, mas faça. Tenha um momento devocional com a sua família, um momento em que todos estejam juntos. Ah, pastor, mas cada um corre para um lado, corre para um horário, mas vai ter algum momento do dia em que todos estarão juntos, nem que seja na hora de ir para a cama. Então, se for na hora de dormir, faça ali 3 minutinhos, você consegue fazer isso.
3 minutinhos. Mantenha a sua lamparina acesa pelo exemplo de vida que você, como pai, é para o seu filho. O pai, o homem, ensina sem palavras que vale a pena esperar pelo Senhor. Vale a pena esperar pelo Senhor. O meu pai biológico não me ensinou isso, mas eu tive pais espirituais extraordinários que me ensinaram isso e que são corresponsáveis por eu estar aqui hoje compartilhando essa vontade do meu coração, essa minha visão com todos vocês. Uma terceira lição é o elemento surpresa da volta de Cristo, que está nos versículos 39 a 40. O retorno de Cristo não será agendado no grupo da família. Ouviu? O retorno de Cristo não será avisado no grupo da família. Vocês não vão ver alguém postando lá, parece que Jesus chegou, dá uma confirmada aí, ele chegou aí para você? Aqui para mim chegou. Fica igual aquela brincadeirinha daquelas senhorinhas, né? Está chovendo aí? Né? No grupo da família não vai ter esse tipo de aviso. Jesus compara a sua vinda, a sua chegada, a de um ladrão que chega sem aviso. O ladrão não avisa quando vem. E Jesus não quer gerar medo. A expressão de Jesus aqui é para gerar um sentimento de urgência, que é diferente de medo. Uma espera urgente pela vinda de Jesus, pela volta de Jesus, é diferente de uma espera com medo. A paternidade nos lembra isso diariamente. Eu estava lendo lá o perfil do Renan, um compartilhar dos pensamentos dele sobre a paternidade. E é isso que o Senhor nos lembra, os anos passam muito rápido, não é isso? Lembra que eu falei há pouco tempo que o Alexandre ainda tinha as luzinhas de Natal lá na frente da casa dele? Já está chegando o outro Natal, não deu tempo nem de tirar, né, Alexandre? Já tirou? Já tirou? Tirou então faz uns 15 dias, né? Não? Não tirou ainda? Continua lá? Então... é isso, não dá tempo, gente. Quando a gente pensa de tirar as bolinhas de Natal, o pisca-pisca da frente da casa, já é o outro Natal. O tempo voa, passa muito rapidamente. No tempo do eu e do Mauro, tempo meu e do Mauro, tinha uma propaganda de um banco que dizia isso, né? O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança... vocês são desse tempo também, né? A poupança Bamerindos continua numa boa. E olha, isso faz tempo, né? Então, o tempo voa muito rapidamente. E eu não sei se vocês perceberam como o filho cresce rápido. Perceberam isso? Como essa molecada envelhece? Gente, esses dias aí eu estava comprando fralda. Agora meus filhos me transformaram em avô. 4 vezes. Ó, molecada produtiva. Hoje meu filho mais velho me ligou e disse assim: pai, obrigado pela paciência. Imagina, ser pai do Eduardo, pai do Renan é a coisa mais fácil que existe. Nunca me deram trabalho, graças a Deus, um já é pastor e o outro está se preparando para ser. Nunca me deram trabalho. Mas eu sinto que passou depressa demais, por isso que eu curto muito a Elis, o Theo, a Cissa e o Luca. Eu quero aproveitar muito, porque daqui a pouquinho já estão grande. Então, não é questão de medo, é questão de urgência. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o tempo que você deixa passar não volta mais. E eu vou dizer para você daqui a pouquinho por que é importante essa questão. Então, ensine para a sua família, ensine para os seus filhos a palavra de Deus. Ensine os seus filhos a se reconciliar com as pessoas. Não ensina seu filho a ficar de mal de ninguém. Não incentiva o seu filho a ficar de mal de ninguém. Lembra que eu acabei de dizer que seu filho vai copiar o teu exemplo. Então eu estou indiretamente dizendo que você, papai, não fique de mal de ninguém. É totalmente desnecessário.
Não rende nada isso, não traz nenhum benefício. O que traz benefício é liberar perdão, faz bem para o seu coração, deixa você mais leve, mais solto e, consequentemente, mais dado aos seus filhos. Corrijam os seus filhos e sua família com amor e não com raiva. É igual aquela palmadinha santa que às vezes é preciso dar no lugar que Deus fez para a criança levar palmadinha, que é o bumbumzinho, né? Não é fazer essa correção com raiva, mas fazer com amor, porque com raiva você espanca. Você não foi chamado para espancar filho, você é forte, você tem uma musculatura diferenciada. Se você bater no filho, você faz um estrago muito grande, não faça isso. Corrija em amor, peça perdão para o seu filho. Tem filho que não sabe pedir desculpa, por quê? Porque meu pai não pede desculpa. Ensina seu filho que não há nenhum mal. Pedir perdão é grandeza, pedir perdão é reconhecer o próprio erro. E nós só podemos tirar o cisco do olho dos outros se tirarmos a trave do nosso olho, segundo o ensinamento de Jesus. Então não se acanhe de reconhecer o seu erro, procurar a pessoa e dizer: me perdoa, me desculpa, vacilei, pisei na bola, ainda que seja com seu próprio filho. Eu já pedi desculpa tantas vezes para os meus filhos, não me arrependo de nenhuma delas. A melhor preparação para a volta de Cristo é viver de tal forma, Pai, é viver de tal forma, meu irmão, como se Ele viesse agora, neste momento. E o seu desejo mais sincero deveria ser que a sua família pudesse receber Jesus com alegria agora, todos os membros da sua família. Que quando Jesus chegar na segunda vinda, os membros da família que você foi colocado para dirigir, que você foi colocado para liderar, não diga frases do tipo: quem é Jesus? O que é esse negócio aí de vinda de Jesus? Quem que é esse Jesus aí? É aquele do crucifixo? Quem é esse Jesus que vocês estão falando aí? Esse que está descendo no céu aí? Quem que é? Desse que está descendo do céu aí agora, vocês nunca me falaram dele. O que é esse? É um ET, é uma nave? É uma invasão alienígena? É um filme do Spielberg? O que está acontecendo? Concluo. Pais prontos para Cristo criam filhos prontos para a eternidade. Os pais, os homens que estamos prontos para Cristo, educamos nossa família para a eternidade. Eu falei para vocês do Pai Celestial que cuida de nós e nos dá o seu reino. Eu falei para vocês que o servo fiel vive em vigilância amorosa. E eu falei para vocês que Cristo virá inesperadamente e nós precisamos estar preparados. Então, confie, pai, confie, homem, no cuidado de Deus e transmita essa segurança para os seus filhos. Deixa a sua família, sua esposa, seus filhos perceber que a sua segurança não está no governo, nem lá no Xandão, nem no Lula, nem no Trump, nem no Bolsonaro. Que a sua segurança não está em outro comedor de arroz e feijão. Deixa a sua família perceber que a sua segurança, a sua centralidade é de um homem que confia plenamente em Deus. Modele na sua vida uma vida de vigilância, de cuidado de Deus, de vigilância espiritual, não apenas com palavras, mas com atitudes diárias, pequenas, repetidas, para que a tua família veja que você sabe para onde está indo e, portanto, pode seguir os seus passos. Invista no tesouro eterno da sua casa, momentos de oração, de leitura da Escritura, de comunhão sincera. Nossa maior missão, pais homenageados hoje, não é criar filhos que apenas se deem bem na vida. Embora essa seja uma grande esperança de todos nós pais, mas não é só isso. A vida, decididamente, não se resume a formar filhos que se deem bem na vida. Na Escritura tem uma parte que diz:
Se a nossa esperança está somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas criemos filhos e eduquemos famílias que conheçam e esperem pelo Senhor Jesus. E que no dia que Jesus voltar, nós possamos dizer com alegria para Ele: aqui, Senhor, está a minha casa, todos te esperando com as lamparinas acesas. Todos te esperando com as lamparinas acesas. E daqueles que o Senhor colocou sob o meu cuidado, nenhum se perdeu. Assim como Jesus disse para o pai dele, se referindo à sua família da fé: daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Que nós pais, que nós homens, possamos dizer para Jesus a mesma coisa: esta família, ou desta família que o Senhor me confiou, ninguém se perdeu. Estamos todos aqui, uns mais fraquinhos, outros mais fortinhos, mas estamos todos aqui de lamparinas acesas te esperando. E finalmente, homens pacientes e queridos, pais honrados, lembre-se, eu gostaria até de falar de outra forma para vocês, mas eu estaria sendo infiel para com quem me mandou falar com vocês. Não dá para terceirizar a liderança espiritual da família. Não dá para terceirizar. Se você abrir mão da tua liderança espiritual, a liderança espiritual da tua família, alguém vai assumir essa liderança. Mas não significa que você foi poupado dela. Você não foi poupado dela. Você está em falta com ela e vai ser julgado por isso. A liderança espiritual, pai, da tua família é absolutamente, em primeiro lugar, tua. Homem, geneticamente falando, homem, pai, você é o primeiro líder espiritual da tua família. Louvado seja Deus pelas pães que existem aí, que são obrigadas a cumprir o papel delas e de um pai ausente. Graças a Deus por elas. Mas isso não diminui nem 1 milímetro a responsabilidade do pai. O privilégio e a responsabilidade é nossa. E o Pai do céu está com a gente em cada passo, sustentando, orientando, nos segurando firmemente pelas mãos, para que não tropecemos em nenhuma pedra. E se você, pai, se você, homem, acredita de fato nisto, como eu espero que acredite, use a sua voz de besourão agora e diga um amém bem forte. Amém? Até eu acreditei agora. Que Deus nos abençoe.